Bíblia impressa, você vai poder acompanhar o texto no capítulo 18 de Mateus, versículo de número 21, capítulo 18, e no versículo de número 21, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está aí pelo Face agora, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada em quem está nos acompanhando aqui pelo Face. Você que está aí no Facebook, na live, você vai fazer um favor muito grande agora. Você vai deixar Deus te usar. Você vai pegar, vai compartilhar essa live. Você vai compartilhar essa live e assim vai estar nos ajudando para que outras pessoas possam visualizar essa mensagem, visualizar essa pregação. E eu creio que as pessoas que vão estar ouvindo essa palavra, elas vão estar liberando perdão para alguém, elas vão estar solucionando situações que há tempo já vêm se arrastando, elas vão ser curadas de situações que têm causado dor, que têm causado angústia, que têm causado tristeza, porque eu creio que essa palavra, ela não nasceu do meu coração, mas ela nasceu do coração de Deus. Então você vai compartilhar, você vai enviar para alguém essa mensagem, você vai pegar o link desse programa e vai encaminhar para alguém, e essa pessoa, ela vai alcançar o perdão de Deus, ela vai perdoar alguém, ela vai liberar perdão sobre a vida de alguém. Amém? Então vamos combinar assim. Você vai compartilhar, você vai deixar Deus te usar, você será usado por Deus agora nesse momento, compartilhando essa mensagem em nome de Jesus. Nosso amigo Gerrian Alves aqui já acabou de compartilhar o vídeo. Nosso irmão Gerrian, lá da Vila Castro, compartilhou o vídeo. E eu creio que ele está assistindo aí também essa live ao vivo. Então você que está aí, compartilha. O tema de hoje é perdão. O tema que nós vamos tratar hoje é perdão. Será que eu preciso perdoar alguém? Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me ofendeu? Mas presbítero Rangel, essa pessoa, ela me ofendeu muito. Presbítero, essa pessoa, ela machucou muito a minha alma. Essa pessoa me disse coisas que não se fala para um ser humano. Essa pessoa me humilhou, essa pessoa me distratou, essa pessoa me envergonhou, essa pessoa me fez um mal, essa pessoa, ela trouxe um prejuízo para mim, ela trouxe um prejuízo para minha família, e eu não sei como lidar com isso. O Senhor Jesus, nessa tarde, Ele nos convida ao perdão. Amém? Prepara o seu coração, prepare a sua alma, porque Deus vai falar com você. Vamos direto ao ponto. Versículo 21 do capítulo 18. A Bíblia diz assim, a palavra do Senhor diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu vou repetir para ficar gravado no seu coração. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui é muito importante, porque ele nos faz meditar acerca dessa palavra que vai fazer toda a diferença em nossa vida. Talvez eu esteja aqui agora falando para pessoas que precisam liberar perdão para alguém. Talvez eu esteja aqui pregando agora para pessoas que foram ofendidos, pessoas que estão cheias de razão. Talvez eu esteja aqui pregando para pessoas que foram maltratadas, magoadas. Talvez eu esteja aqui pregando para pessoas que foram as vítimas na situação.
Mas pastor, eu fui a vítima, eu tenho que perdoar essa pessoa. Pastor, o ofendido foi eu tenho que perdoar essa pessoa. O que é que a palavra de Deus, o que é que Jesus nos diz acerca disso? E antes de falar qualquer coisa aqui, eu quero deixar claro para você que nós vamos aqui tratar de temas, tratar de versículos, tratar de citações bíblicas da parte do próprio Cristo, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a liberar o perdão de Deus. E aqui Jesus está dizendo assim nos versículos anteriores, Ele está dizendo: olha, se alguém pecar contra você, se alguém lhe fizer algo mal, se alguém lhe ofender de alguma forma, Jesus está pregando dessa forma, está dizendo: vai você até essa pessoa e diga assim: olha, você errou, você pecou contra mim, você me ofendeu, você me fez mal, você me magoou com suas palavras, você me magoou com suas atitudes. Aí Jesus disse que se essa pessoa que você foi até ele, você o procurou para restaurar, para conversar, para resolver, para solucionar, essa pessoa ela não te ouviu, essa pessoa ela não te escutou. Aí Jesus disse: você chama agora 2 ou até mesmo 3 testemunhas, quem sabe até uma 4ª testemunha, e volta até essa pessoa e trata do assunto, conversa sobre ele, procura resolver. Aí Jesus disse: e se mesmo com as testemunhas essa pessoa não ouvir, essa pessoa não atender, essa pessoa não refletir sobre a situação, agora você leva até a igreja. E se ele ainda pela 3ª vez não ouvir a igreja, se ele não atentar para aquilo que foi apresentado, então você agora pode considerar como um publicano e como um pecador. Quem sabe, eu imagino Pedro ouvindo essas palavras, Jesus falando acerca de alguém que pecou contra o outro, de alguém que ofendeu o outro, de alguém que magoou o outro. Aí Pedro salta no meio da multidão e Pedro pergunta: Senhor, peraí, eu tenho uma pergunta. Imagino Pedro levantando a mão no meio da multidão e Jesus dizendo: Pedro, fala, o que tu queres? O que tu queres dizer, Pedro? E Pedro diz: Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim? E até quantas vezes eu terei que perdoá-lo? Senhor, quantas vezes eu preciso liberar perdão para alguém que me ofendeu? Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar, relevar? Quantas vezes eu preciso liberar amor e perdão para quem me ofendeu? Até 7 vezes. Por que Pedro fala 7 vezes? Porque havia um ensinamento rabínico na época, havia um ensinamento de alguns mestres da lei, havia alguns ensinamentos de alguns rabinos, entendedores da lei, baseado em Jó capítulo 33, versículo 29 e versículo 30, baseado em Amós capítulo 1 e versículo 4, e baseado em Amós capítulo 2 e versículo 6, que a pessoa poderia perdoar uma ofensa de alguém até 3 vezes. Pedro, sabendo desse ensinamento, Pedro ele duplica, ele até mais que duplica o número, a quantidade de perdão, perguntando a Jesus não apenas se ele deveria perdoar até 3 vezes, como era ensinado pelos judeus e pelos mestres e por alguns entendedores, mas ele pergunta: Senhor, eu devo perdoar até 7? Ou seja, Pedro colocou um número acima para trazer uma sensação de agradar a Jesus. Pedro, ele colocou um número acima daquilo que era ensinado no seu período, para, como quem diz assim: olha, eu vou aqui usar o número 7, porque se eu falar mais de 3, né, o Senhor vai se agradar, o Senhor vai perceber que eu estou disposto a perdoar quem me ofendeu, a quem me feriu, a quem me machucou. E aí Pedro diz: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? E Jesus disse: Pedro, eu não te digo que tu deves perdoar até 7 vezes, mas ele disse: eu digo para você que você deve perdoar até mesmo 70 vezes 7, irmão.
70 vezes 7 é muita coisa. 70 vezes 7 é forçar bastante. 70 vezes 7, Jesus colocou logo um número bem acima, para dizer assim: Pedro, quantas vezes o teu irmão te ofender? Pedro, quantas vezes o teu irmão te magoar? Pedro, quantas vezes o teu irmão te decepcionar? Quantas vezes o teu irmão te magoar? Quantas vezes o teu irmão te perseguir? Quantas vezes ele te ofender? Vai ser o número de vezes que você vai ter que perdoar a este irmão. Jesus fala do seu perdão. Jesus fala que nós temos que perdoar os nossos irmãos que nos ofendem. Agora eu pergunto para você, eu sei que você está do outro lado, você está ouvindo essa palavra, e eu sei que você está pensando assim: mas não é fácil. Eu sei que você está dizendo assim: mas foi muita coisa, a ofensa foi grande. Eu sei que você está do outro lado e está dizendo: mas ele não está na pele, ele não está em mim, ele não sabe o que eu passo, ele não sabe o que eu enfrentei, ele não sabe o quanto doeu. É verdade, mas Jesus ensina que nós devemos liberar o perdão para quem nos ofendeu, para que nós possamos alcançar o perdão de Deus. Você que está aí do outro lado, quer ver um exemplo aqui? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, quando Jesus ele está ensinando os seus discípulos a orar, quando Jesus ele está mostrando para os seus servos o modelo perfeito da oração, Jesus diz assim no versículo 14, no versículo 15, olha aqui o que é que Jesus disse, olha, Jesus diz assim no versículo 14, versículo 15, ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Percebeu aqui a palavra de Jesus como ela é direta? Percebeu aqui como o perdão de Deus, ele é gratuito, como o perdão de Deus, ele é ofertado, como o perdão de Deus, ele é dado para cada um de nós, mas ele é condicional. Grave essa palavra. Olha o que é que Jesus está mostrando no modelo da oração. Jesus está dizendo: olha, vocês vão orar dessa forma. Aqui nos versículos mais anteriores, Jesus diz assim: vocês vão orar dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita aí no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí Jesus disse: perdoai as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Percebeu? A palavra de Jesus está dizendo: Senhor, perdoa as nossas ofensas, usando como modelo, usando como exemplo o meu modelo de perdão para quem me ofende, o meu modelo de perdão para quem me maltrata, o meu modelo de perdão para quem me magoa, o meu modelo de perdão para quem me humilha, o meu modelo de perdão para quem me xingou, o meu modelo de perdão para quem me bateu, o meu modelo de perdão para quem me ofendeu. Jesus está dizendo: da maneira como vocês perdoarem as ofensas dos homens para convosco, é a mesma forma que Deus vai perdoar as vossas ofensas em relação a Deus. Jesus está dizendo: se vocês perdoarem quem vos ofender, Deus vai perdoar vocês quando vocês precisarem de perdão. Não é isso que ele está dizendo aqui? Não é isso que ele está dizendo no versículo 14? Ele está dizendo: é claro, porque se vocês perdoarem aos homens as ofensas que eles vos têm feito, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Aí Jesus diz: se porém vocês não perdoarem, o Pai não vai perdoar vocês. Irmãos, o perdão é tão sério que Jesus diz assim: olha, na hora que vocês forem ofertar, na hora que vocês estiverem no culto, na hora que vocês estiverem adorando a Deus, na hora que vocês estiverem prestando culto a Deus,
e chegar o momento do ofertório, e vocês forem lá no gasofilácio e colocar a oferta, quando vocês forem colocar a oferta no altar, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém e se lembrarem de alguém que ofendeu vocês, vai, reconcilia-te com teu irmão e então retorna ao altar e coloca a tua oferta. Amado, por que Jesus diz que antes da gente ofertar, por que Jesus diz que antes da gente colocar a nossa oferta a Deus, é necessário que nós venhamos a recordar se temos alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra nós. Nós temos que interromper aquele processo de ofertório e temos que nos reconciliar com aquele que nos ofendeu ou com alguém que nós ofendemos. Só depois da paz restaurada, só depois da solução do problema solucionado, agora nós vamos até o até o altar e ofertamos a Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Deus não vai receber a tua oferta, Deus não vai receber a tua oração, Deus não vai ouvir a tua voz se você ficar com rancor dentro do teu coração sem liberar perdão para quem precisa. E eu estou falando aqui porque tem pessoas, irmãos, que estão assistindo esse programa, tem pessoas que já não falam mais com o pai, tem casas que estão divididas porque irmão não fala com irmão, tem casas que estão divididas porque esposo não fala com a sua esposa e esposa não fala com o seu esposo, estão dormindo em cama separada, estão vivendo na mesma casa, mas estão vivendo como adversários, estão vivendo como inimigos, não se falam, não se compartilham, não se alegram juntos, porque não se perdoam. Não se perdoam por causa de uma palavra, não se perdoa por causa de uma atitude que aconteceu há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há tempos atrás, e todas as vezes que acontece algo novo, a pessoa diz: você lembra daquilo que você me disse? Você lembra daquilo que você fez comigo? Você lembra daquilo que você falou com a minha mãe? Você lembra daquilo que você falou com a minha irmã? Você lembra daquilo que você falou com meu pai? Você lembra daquilo que você fez no meio das pessoas? As pessoas não se perdoam, as pessoas vivem remoendo ofensas, as pessoas vivem ressuscitando as ofensas. Já percebeu que é assim? Quando a pessoa perdoa, não quer dizer que você não vai lembrar, grave isso aqui. Quando a pessoa perdoa, não quer dizer que você não vai lembrar do mal que alguém te fez. Quando você perdoa alguém, não quer dizer que você não vai lembrar do dia, você não vai lembrar da hora, você não vai lembrar da palavra que a pessoa falou, você não vai lembrar da atitude que a pessoa tomou em relação a você. Não, isso não é perdão, isso é amnésia. Isso não é perdão, isso é amnésia. Quem perdoa vai continuar lembrando. Quem perdoa vai continuar lembrando o que foi dito, o que foi feito, quem foi, que horário, que dia, como se deu a circunstância. Quem perdoa vai continuar lembrando. Quem perdoa vai continuar com todas as lembranças perfeitamente na sua mente. Mas ela só não pode ressuscitar a mágoa. Elas só não podem reviver a dor daquele momento. Ela só não pode ressuscitar a ira daquele momento. Ela só não pode ressuscitar o impacto daquele momento, porque se isso ressuscita a situação daquele momento, quer dizer que isso não foi um perdão verdadeiro, quer dizer que isso não foi um perdão total, que isso não foi um perdão de todo o coração. Quando nós nos machucamos de alguma forma, eu creio que você que está ouvindo aí agora, você provavelmente tem uma cicatriz, você provavelmente tem algum corte na sua pele, de uma queda que você levou, de um corte que você levou, de uma ferida que foi provocada por algum tipo de ação contra você. Mas quando você olha hoje para essa cicatriz, você lembra, você sabe perfeitamente aonde você ganhou aquela cicatriz. Porque até então, depois do acontecimento, aquela cicatriz, ela passou a fazer parte de você. Aonde você vai, ela vai junto. Aonde você está, aquela cicatriz está junto. Eu, por exemplo, não sei, aí não vai dar para ver, mas eu tenho uma cicatriz no meu braço muito grande. Eu me lembro
quando eu ganhei essa cicatriz. Eu me recordo perfeitamente como se deu a situação em que eu passei a ter essa cicatriz na minha pele. Mas quando eu olho para a cicatriz hoje, eu não sinto dor. Mas quando eu olho para a cicatriz hoje, eu não sinto qualquer coisa. Por quê? Porque há uma lembrança apenas, mas o sentimento não existe. E muitas das vezes, quando a pessoa não perdoou o outro, a pessoa vai lembrar com o mesmo sentimento, ou até pior do que quando aconteceu aquela briga, do que quando aconteceu aquela discussão, do que quando aconteceu aquela situação. E Jesus está dizendo: nós precisamos perdoar, porque se nós perdoarmos, seremos perdoados. Quem deu o maior exemplo de perdão foi o próprio Cristo. Quem deu o maior exemplo de perdão foi o próprio Jesus. Como assim, pastor? Eu explico para você, porque quando Jesus estava sendo crucificado, quando a nação, o povo para o qual ele veio para restaurar, o povo para o qual ele veio para salvar, o povo para o qual ele veio para fazer uma restauração, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que a própria nação, os próprios judeus, os próprios religiosos da época, prenderam a Jesus, levaram Jesus aos romanos. Jesus foi julgado pelos romanos, e diz o texto que Jesus foi crucificado. Bateram nele, cuspiram nele, surraram ele. E o texto diz que Jesus, quando está no alto da cruz, ele dá um brado clamando a Deus perdão por aqueles que o haviam levado ele até aquela situação. Jesus, do alto da cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse: Pai, perdoe-os, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo. Ele disse: Pai, perdoa-os. Jesus poderia trazer ou pedir condenação para aqueles homens. Jesus poderia pedir juízo. Jesus poderia pedir sentença. Jesus poderia pedir uma resposta do Pai pela má ação daquelas pessoas para com ele. Mas ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele disse: Pai, libera o perdão para eles. Essa questão do perdão, ela é tão séria. E se você estiver precisando liberar perdão para alguém, essa questão do perdão, ela influi na tua salvação. Pense nisso. Pense nisso em nome de Jesus. Essa questão do perdão, ela influi na tua salvação. Quem teria todos os motivos para não nos perdoar é Jesus. Quem teria todos os motivos para não liberar perdão para nós seria Deus, porque nós o ofendemos, porque nós muitas das vezes pecamos contra Deus. Mas Ele liberou perdão sobre a nossa alma, mas Ele liberou perdão para a nossa vida, mas Ele liberou perdão para a nossa existência. E o perdão que você não libera para alguém pode te lançar no inferno. Olha o que Paulo diz aqui em Hebreus, olha o que o escritor de Hebreus diz aqui no capítulo 12 e no versículo de número 14. Ele diz assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela se contaminem. Eu achei interessante essa parte quando Paulo diz assim, que ninguém se prive da graça de Deus. O que seria Paulo dizer isso? Que ninguém venha se privar da graça de Deus. No capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A primeira indicação de Paulo é que nós devemos seguir a paz com todos, ter comunhão com todos, estar bem com todo mundo.
A segunda indicação que Paulo traz é que ninguém venha se privar da graça de Deus, que ninguém venha se excluir da graça de Deus, que ninguém venha se esquivar da graça de Deus, que ninguém venha rejeitar a graça de Deus. E por que Paulo diz que nós não venhamos a nos privar da graça de Deus? Como alguém poderia se privar da graça de Deus se a graça de Deus alcança a todos, se a graça de Deus abraça a todos, se a graça de Deus é dada liberalmente para todos aqueles que a aceita e que as deseja? Como que eu poderia me privar da graça de Deus? Como que você que está do outro lado aí poderia de alguma maneira se privar da graça de Deus? Se privar é dizer, eu não quero. Se privar é dizer, não, eu estou bem, muito obrigado, eu não aceito. Se privar quer dizer, olha, isso aqui, eu não aceito isso aqui não, eu me excluo disso, eu quero me privar disso, eu quero evitar isso. Por que Paulo está dizendo que há uma possibilidade de alguém se privar da graça de Deus? E diz a Bíblia Sagrada, lembrando aqui, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Sem a graça não há salvação. Sem a graça não há perdão. Sem a graça não há vida eterna. Sem a graça não há batismo com o Espírito Santo. Sem a graça não há presença de Deus na nossa vida. É só por meio da graça que nós podemos alcançar a salvação. E Paulo está dizendo, há uma forma de se privar, de excluir e de rejeitar a graça de Deus. Que forma é essa? Versículo 15 ele diz, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura vos perturbe, e por ela muito se contamina. Entendeu o que é que nos priva da graça de Deus? Quando alguém te ofende, que você permite que uma raiz de amargura cresça no teu coração. Quando alguém te ofende, você permite que essa amargura, essa raiz de amargura, ela germine no teu coração, ela mancha a tua vida espiritual, ela mancha a tua comunhão com Deus, ela mancha a vida eterna, ela mancha as promessas de Deus na tua vida. Por quê? Porque você vai concentrar nessa mágoa, você vai concentrar nessa ira, você vai concentrar naquelas palavras que te ofenderam, você vai criar um sentimento em torno daquilo e você vai se prejudicar espiritualmente. É por isso que Paulo está dizendo, olha, não se prive da graça de Deus, não se exclua da graça de Deus. Paulo está dizendo, em outra palavra, quando você permite que as raízes de amargura contaminem a tua vida espiritual, em outras palavras, Paulo está dizendo que quando nós permitimos que qualquer raiz de amargura, seja ela de qual tamanho for, cresça em nosso coração, a nossa vida espiritual está em risco, a nossa salvação está em risco, nós corremos perigo de não sermos arrebatados. Lembre-se, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Pastor, é verdade, o perdão é muito importante, mas eu preciso me esforçar, eu tenho dificuldade de perdoar. Pastor, é verdade, Jesus está sendo claro na palavra, ele está dizendo que nós precisamos de fato perdoar, porque senão não seremos perdoados por Deus. Mas eu confesso, eu tenho dificuldade, mas eu confesso, eu tento, mas não consigo. Mas o Espírito Santo pode te ajudar a liberar perdão para alguém. Mas o Espírito Santo pode te ajudar a limpar o teu coração.
Mas o Espírito Santo pode te ajudar a purificar a tua vida espiritual, a tua caminhada com Deus. Mas o Espírito de Deus é Ele quem aperfeiçoa-nos, é Ele quem nos fortalece. Quando nós achamos que somos fracos, é aí que nós estamos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Jesus não disse em momento algum que seria fácil perdoar. Muito pelo contrário, Jesus, quando Pedro disse: Senhor, eu só preciso perdoar 7. Jesus disse: não, Pedro, eu tenho algo mais difícil para você. Se 3 já é difícil, se 7 já é difícil, imagine 70 vezes 7. Você já parou para pensar o que é isso? Alguém te ofender 70 vezes e Jesus ainda diz: foi 70, multiplica 70 por 7 e perdoa ele. Ou seja, Jesus está dizendo: todas as vezes que essa pessoa te ofender, todas as vezes que essa pessoa te magoar, todas as vezes que essa pessoa te humilhar, todas as vezes que essa pessoa fizer algo mal para você, não quer dizer que você não vai lembrar, não quer dizer que você não vai recordar, mas eu quero te dizer uma coisa: quando você recordar, quando você lembrar da data, do dia, da hora, da palavra, do local, essa lembrança não vai trazer ira ao teu coração, essa lembrança não vai trazer mágoa à tua vida, essa lembrança não vai trazer desejo de vingança, essa lembrança não vai trazer desejo de perseguição, essa lembrança não vai trazer o desejo de destruição daquela pessoa, porque afinal de contas você perdoou, porque afinal de contas você esvaziou teu coração de todo sentimento ruim e disse: Senhor, eu perdoo. Deus, eu perdoo. Eu sei que eu fui a vítima, eu sei que eu fui o ofendido, mas por amor a ti, mas por amor à vida eterna, mas por amor à tua palavra, mas por amor ao teu Espírito, mas por amor àquilo que o Senhor me ensinou, eu resolvo perdoar. E eu sei que tem pessoas aqui que vão ouvir essa live, e eu sei que tem pessoas que estão aí do outro lado do rádio, e que estão lembrando agora de pessoas que você precisa liberar perdão. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde, nesse início de noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quer encontrar a paz verdadeira? Procure essa pessoa e libere perdão para ela. Quer encontrar paz de espírito? Procure essa pessoa e diz: eu te perdoo. Quer encontrar a verdadeira alegria, a presença de Jesus? Procure essa pessoa e diz: olha, tudo que aconteceu, não existe mais nada de rancor, não existe mais nada de ira, não existe mais nenhum desejo de vingança no meu coração, eu te perdoo. Você me perdoa, você perdoa aquela pessoa libera o perdão para você, e os dois vão ter paz, vão ter saúde, vão ter a presença de Deus, vão ter a alegria do Espírito Santo, vão viver bem espiritualmente. E assim você vai encontrar o perdão de Deus. Quer ver um outro exemplo aqui? Em Efésios no capítulo 4, Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. E Paulo diz: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia sejam arrancadas do meio de vós. Eu vou repetir para você. Paulo diz: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Vocês não vão conviver com isso. Vocês não vão viver entre brigas. Vocês não vão viver entre contendas. Vocês não vão viver na desavença. Vocês não vão viver na amargura. Arranca isso do meio de vocês. Porque em outras palavras isso vai entristecer o Espírito Santo. Porque em outras palavras isso vai trazer tristeza para a tua alma. Você vai se sentir culpado, você vai se sentir carregado, você vai se sentir pesado. Isso vai desenvolver doenças, isso vai desenvolver enfermidades no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Porque só quem sai prejudicado é quem não libera perdão. Porque só quem sai prejudicado é quem não libera perdão para o seu próximo.
prejudicado aqui na terra porque não tem paz, prejudicado aqui na terra porque isso vai desenvolver doenças nas tuas células e podem até ocasionar enfermidades graves como câncer, dificuldades e enfermidades no teu estômago. Isso vai atribuir doenças, enfermidades para você. E quando chegar o momento de encontrar-se com Deus, e quando chegar o momento de se apresentar a Deus, o teu perdão em relação a Deus, o teu perdão da tua alma, o teu perdão das tuas obras, estará condicionado à capacidade que você teve de, enquanto em vida, perdoar aqueles que te ofendeu. Afinal de contas, Jesus disse: se vocês perdoarem aqueles que ofendeu vocês, o Pai que está no céu vai liberar perdão sobre as vossas vidas. Se porém não perdoares, o Pai não vai liberar perdão. Entendeu a necessidade que nós temos de perdoar? Entendeu a necessidade que nós temos de liberar perdão pelas pessoas? Entendeu a necessidade que nós temos de copiar o Mestre nessa questão? Quanto ofendido Jesus foi! Jesus foi ofendido em todas as áreas, mas na cruz ele diz: Pai, perdoa-os. Quantas vezes nós, como seres humanos, ofendemos a Deus com palavras, com pensamentos, com atitudes que temos e que não deveriam nunca fazer parte da nossa vida, mas Deus, Ele se sente ofendido com as nossas atitudes e com as nossas obras. Mas a Bíblia diz que o Senhor é longânimo, a Bíblia diz que o Senhor é benigno, a Bíblia diz que o Senhor é sempre disposto a perdoar. A Bíblia mostra que Deus, Ele abre o caminho da salvação para o homem, mesmo o homem muitas das vezes não pedindo o perdão para Deus. Foi Deus quem tomou a atitude de enviar o seu filho para perdoar o ofensor. Foi o ofendido que veio em direção do ofensor. Foi aquele que foi ofendido que foi até o ofensor e diz: eu te ofereço perdão. Talvez o teu ofensor jamais, grave isso aqui, talvez o teu ofensor jamais vai te procurar e vai te dizer: me perdoa. Talvez aquela pessoa que falou várias palavras com você, jamais ele vai chegar até você e vai dizer: me perdoa, me desculpa, eu não deveria ter te tratado daquela forma, eu não deveria ter falado com você daquela forma, eu não deveria ter agido daquela maneira. Talvez ele nunca venha fazer isso com você, mas você pode copiar o modelo de Deus, e você pode procurar essa pessoa e pode dizer: olha, aconteceu tal coisa conosco, tal tempo, aquilo me machucou muito naquele momento, naquele período, mas seja lá o que aconteceu, tudo ficou no passado. Eu quero ser perdoado por você e eu quero liberar perdão sobre a sua vida. E eu quero encerrar com a parábola de Jesus, a continuidade do texto que nós lemos. Jesus, ele traz a parábola para cravar, para fortalecer o ensinamento dele sobre o perdão. E eu quero lê-lo para que a gente possa fixar essa mensagem. Na mesma sequência do capítulo em que Pedro disse: Senhor, eu tenho que perdoar até 7. Jesus disse: Pedro, eu não digo para você que você deve perdoar até 7, porque 7 já era um número bastante elevado, se comparado ao que era ensinado na época, que as pessoas deveriam perdoar até 3. E Pedro se mostra disposto, ou predisposto a perdoar pelo menos até 7. E Jesus, ele acrescenta até 70 vezes 7. E Jesus explica o que é o perdão de Deus e o perdão do homem, e como esses estão interligados. Você consegue compreender isso? Se você que está ouvindo essa palavra está conseguindo compreender, faça aí algum comentário, diz: eu estou compreendendo, estou entendendo o que Deus quer falar. O perdão de Deus está inteiramente condicionado à capacidade de você perdoar. Olha o que é que Jesus ensina. Por isso, versículo 23, por isso o reino dos céus
pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos, e ameaçando fazer, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se, ou seja, entristeceram, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então seu senhor mandou chamar ele novamente à sua presença e disse: servo malvado. Ele disse o quê? Servo malvado. Perdoei-lhe a tua dívida, aquela grande dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Percebeu, meu irmão? Percebeu o que acontece aqui? Percebeu como a palavra de Deus, ela é ouro refinado? Percebeu como a palavra de Deus, ela é direta? Percebeu como a palavra de Deus, ela é clara, ela é transparente? Jesus fixou essa informação nos ouvidos, no coração de Pedro e dos demais. Quando Pedro questionou acerca da quantidade de perdão, Jesus fixou isso com a parábola. Jesus disse: olha, certo homem, um rei, tinha muitos servos, e no meio desses servos alguém lhe devia 10.000 talentos. Você sabe o que é 10.000 talentos? 10.000 talentos é uma dívida impagável. Ninguém tem condição de pagar 10.000 talentos. Ou seja, Jesus está dizendo, a dívida que aquele homem tinha para com o seu Senhor era impagável, impagável. É tanto que quando ele chegou até a presença do seu Senhor, a Bíblia diz que ele não tinha condições alguma de pagar. E o rei disse: olha, pega a esposa dele, pega os filhos dele, pega ele e lança na prisão. Eles vão ser escravos por toda a vida, até que a dívida seja sanada. Ou seja, agora eles vão ter que pagar com trabalho forçado. A Bíblia diz que quando ele ouviu isso, ele caiu aos pés do Senhor e clamou misericórdia, clamou perdão, chorou, se lamentou, pediu perdão. E a Bíblia diz que aquele homem disse: você não me deve mais nada, pode ir embora, está perdoado. A dívida é grande, a dívida é impagável, é uma soma muito alta, mas porque tu suplicou, porque tu clamou, porque tu chorou, pode ir, você não me deve mais nada. Olha como é interessante, diz que quando ele saiu da presença do rei, quando ele saiu da presença do Senhor, quem ele encontrou? Quando ele saiu diante da presença do seu Senhor, quem ele achou? Ele achou alguém que lhe devia uma dívida pequenina comparada ao que ele devia àquele Senhor. A dívida que alguém tinha com ele era mínima comparada à dívida que ele foi perdoado. Alguém devia para ele 100 dinheiros. Alguém devia para ele uma quantidade irrisória, quase nada. Mas porém eu imagino aquele homem pegando aqui na abertura daquele outro. Ele sufocou aquele homem, ele engarguelou aquele homem.
ele enforcou aquele homem. Ele diz: pague o que me deve. Ele diz: eu quero meu dinheiro. Ele diz: eu quero receber agora. E aquele homem teve a mesma atitude que ele teve. Ele caiu aos pés dele, ele chorou, ele suplicou, ele clamou, mas porém ele não teve o perdão. E a Bíblia diz que as pessoas que presenciaram tanto o momento quando ele foi perdoado lá atrás, quanto o momento que ele não perdoou agora, a Bíblia diz que as testemunhas, os conservos dele, vendo a forma como ele não liberou perdão para aquele que ofendeu, eles se entristeceram, eles se condoeram, e eles voltaram até o rei, até aquele senhor, e disse: olha, lembra daquele homem que tu acabou de perdoar aquela dívida grandiosa que ele tinha contigo? Lembra daquele homem que tu perdoou uma dívida gigantesca que ele não tinha condição de pagar, e que ele se curvou diante de ti e te pediu perdão, e tu disse que ele não devia mais nada, que ele podia ir embora em paz? Lembro. O que é que tem ele? O que é que tem aquele homem? E na hora que saiu daqui, encontrou alguém que lhe devia 100 dinheiros, e ele não teve a mesma misericórdia que tu teve. Ele não liberou perdão da mesma forma que tu liberou. Ele não perdoou a dívida daquela pessoa como tu perdoou as dele. E a Bíblia diz que o rei falou assim: então manda chamar ele aqui, traz ele de volta. Traz ele de volta à minha presença. Eu quero ver ele mais uma vez. Eu quero julgá-lo mais uma vez. E a Bíblia diz que aquele senhor diz assim: não deveria ter tu misericórdia daquele homem como eu tive de ti, perdoei-te a tua dívida. Não deveria tu ter perdoado a dívida dele assim como eu perdoei a tua dívida? Agora, porque tu não perdoou, a Bíblia diz que aquele senhor pega ele e manda entregar para os atormentadores. E Jesus disse no final do versículo 35 que nós lemos, Jesus disse: assim fará também o meu Pai. Jesus disse: assim fará também o meu Pai que está nos céus a todos aqueles que não liberarem perdão para o seu próximo, a todos aqueles que não liberarem perdão para os seus ofensores, a todos aqueles que não perdoarem as ofensas que alguém lhe tenha feito. E eu quero orar por você, porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam da ajuda do Espírito Santo para liberar perdão para alguém. Porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam da ajuda do Espírito Santo de Deus para liberar perdão para alguém que te ofendeu, para alguém que te magoou, para alguém que te humilhou. Eu sei que tem alguém aí do outro lado que está sem conversar com o pai, que está sem conversar com a mãe, está sem conversar com o irmão por causa de herança, por causa de divisões de propriedade, por causa de dinheiro emprestado, por causa de briga de coleguinhas de escola, por causa de namoros do passado. Eu sei que existe alguém aí que está sem falar com o outro, sem conversar com o outro, sem olhar nos olhos do outro, porque ainda não liberou perdão, porque ainda não liberou perdão para aquela pessoa, o mesmo perdão que Deus liberou para a tua vida. Se você é um crente, se você é um não crente, não importa a religião que você é, o mesmo perdão que Deus liberou sobre a tua vida, o mesmo perdão que Deus está disposto a liberar sobre a tua vida, é o mesmo perdão que você tem que liberar para essa pessoa. É o mesmo perdão que você tem que dar para esta pessoa que está precisando do teu perdão. Você também está precisando de liberar perdão, porque você se sente enfermo, porque você sente problemas no teu estômago, porque você se sente cansado, você se sente oprimido, você se sente humilhado, você se sente magoado. Todas as vezes que você vê aquela pessoa, aquele sentimento ressuscita. Todas as vezes que você ouve o nome de alguém, aquele sentimento ressuscita.
Todas as vezes que você vê a foto de alguém, aquele sentimento ressuscita. E Jesus quer arrancar esse sentimento de você, porque Jesus tem vida eterna para você. Jesus tem paz para o teu coração. Jesus tem alegria para a tua alma. Jesus tem saúde para o teu corpo. E essa ira, essa amargura, esse rancor está te prejudicando. Mas o Senhor quer te dar uma receita hoje. Mas o Senhor me trouxe aqui para te falar hoje. A receita para o teu bem-estar é: libera perdão. Senhor Jesus, Pai, nessa tarde, Jesus, são quase 7 horas da noite, são 6 horas e 35 minutos. Meu Deus, eu preguei a palavra de Deus, eu preguei a tua palavra, Senhor Jesus, como está escrita. Eu sei que para muitos talvez não seja aquela palavra emocionante, não seja aquela palavra, nossa, que pregador, que isso e que aquilo, mas eu não estou aqui, Senhor, para passar por um crivo, para receber nota de ninguém. Eu estou aqui para pregar a tua palavra. Eu estou aqui, Senhor, para pregar a palavra, para ajudar as pessoas a ter um encontro contigo, para ajudar as pessoas a crescer espiritualmente, para ajudar as pessoas a alcançar o perdão de Deus, para ajudar as pessoas a agradar a Deus. Meu Pai, essa pessoa, Senhor Jesus, ela precisa liberar o perdão, ela precisa ser perdoada, ela precisa, Senhor, alcançar a paz. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil perdoar algumas ofensas, algumas palavras, algumas situações. Eu sei que é difícil lembrar e não sentir a dor, eu sei que é difícil lembrar e não sentir a ira, a amargura, a raiva, o rancor. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele está passando um remédio no teu coração, Ele está te ajudando a vencer, Ele está te ajudando a passar por esse momento, Ele está te ajudando a ultrapassar essa barreira, este problema, esta dificuldade. Eu creio que a partir de hoje você vai voltar a falar com seu pai, eu creio que a partir de hoje você vai voltar a falar com a sua mãe, eu creio que a partir de hoje você vai voltar a falar com o irmão da tua igreja, eu creio que a partir de hoje você vai voltar a falar com teu amigo, eu creio que a partir de hoje você vai ligar para alguém, você vai resolver essa pendência, e Deus vai fazer uma grande obra na tua vida que liberou perdão e na vida daquele que foi perdoado. Recebe essa palavra em o nome de Jesus, recebe uma cura de Deus em o nome de Jesus. Que Deus venha te ajudar a vencer e a perdoar para a glória do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém, meus queridos? Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra do Senhor. Guarde ela no seu coração, guarde ela na sua alma, guarde ela para você, e deixe essa palavra frutificar, crescer